Olá, bom dia! Está começando o seu programa matinal aqui nesta semana. Tudo mais com você ao vivo aqui na IPP TV, a sua TV missionária, para a alegria da nossa querida Maria Josilda, que o programa começa agora ao vivo, viu, Maria? Seja muito bem-vinda, você que está chegando agora, você que ainda talvez não conheça a nossa programação. Venha nos acompanhar, tudo mais vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 10h15, né? Hoje nós tivemos um pequeno atrasozinho, mas por questões técnicas mesmo, mas agora a gente começou, gente, estamos aqui. E você que tá aí nos acompanhando, como é que foi seu fim de semana, hein? Tá animada para esse começo de semana? O clima bom, dia lindo, né? Uma manhã pra lá de especial, pelo menos aqui na cidade de São Paulo. Eu gostaria que você comentasse como está aí. Como está aí na sua região, na sua cidade? Mande mensagem para nós, deixa aqui no nosso chat, vamos interagir durante essa programação. Quero mandar um abraço especial então para o Ci Gomes, que está aqui nos acompanhando, a Delva Santos, a Maria Josilda, a Cleide Rocha, que está aqui. Bom dia, Tainá, que o Senhor nos abençoe nesse dia, diretamente de Camaquã, Bahia, da Igreja Presbiteriana de Léo Ventura. Já tem spoiler aqui, hein? Alci Gomes, você escreveu aqui, né? Me ajude a combater a amargura que sinto. Hoje, a nossa entrevista, o nosso bate-papo vai ser sobre amargura. E quem irá participar é o pastor Tiago Henrique, ele que é o pastor auxiliar aqui da IPP. Então, fique ligadinho, não saia daí, que logo mais nós teremos esse bate-papo. Mas agora eu começo com a nossa frase do dia. É o seguinte, hein? Presta atenção, Não poderíamos fazer uma destruição completa de nossas vidas sem Cristo. Quando Ele está no controle, tudo vai bem. Sem Ele, não podemos fazer nada. E essa frase é de Billy Graham. Fica aí para a gente refletir e pensar nisso. Quem é que está no controle da nossa vida, viu, gente? E agora nós vamos para o nosso quadro Viver Bem Mais. E hoje, Patrícia Anderson, fisioterapeuta, ela dá uma dica muito boa de exercícios para quem trabalha ou passa muito tempo em pé. Se identificou? Você costuma ficar muito tempo em pé e sente aquela dorzinha nas costas, né? Então, essa dica é para você. Fique ligadinho aí. Começa agora as nossas dicas com a nossa querida Patrícia Anderson. Eu já gravei um vídeo com dicas para quem trabalha sentado e quer cuidar da sua postura nessa posição. E foram muitos pedidos para eu fazer um vídeo parecido para quem trabalha em pé. Então hoje eu vou te dar 4 dicas para você que passa muitas horas nessa posição. Lembrete sempre muito importante, a sua melhor postura é sempre a próxima. Lembre-se, você não deve passar mais de 30 minutos, 1 hora em uma mesma posição, seja ela sentada, em pé, deitada. O seu corpo ele precisa de movimento. Vamos ver essas dicas então para você começar a colocar em prática já. Mas antes você tem que vir aqui embaixo, se inscrever no Saúde Minuto e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. A primeira dica que eu tenho para te dar é muito importante. Normalmente, quem passa muito tempo em pé tende a hiperestender os joelhos, ou seja, as suas pernas elas deveriam estar alinhadas, retinhas. Só que quem fica muito tempo em pé começa a jogar o joelho para trás numa tentativa de manter a postura, tentar se manter mais ereto. Só que isso começa a te trazer muito problema. Primeiro que você percebe, eu estou numa posição relaxada aqui, meus joelhos não estão travados, a minha coluna está alinhada. Se eu hiperestender o meu joelho, se eu levar ele para trás, como se eu quisesse levar o joelho para trás, já começa aqui a aumentar a minha lordose lombar, eu começo a projetar o tronco para frente e isso tudo vai gerando uma grande tensão, tanto nessas musculaturas posteriores aqui de coxa, glúteo, quanto na sua coluna. Então tome muito cuidado para nunca hiperestender os seus joelhos, tá? Esse movimento aqui de levar a perna para trás, os joelhos para trás.
tá? Uma coisa que você pode fazer para evitar é tentar parar sempre com uma perna um pouco mais à frente do que a outra. Quando você faz esse movimento, a sua perna da frente ela automaticamente já fica um pouco mais flexionada. Aí você tira um pouco essa pressão, essa carga dos seus joelhos. Só lembra que você tem que ir alternando, tá? Deixa uma perna descansar uma vez a cada meia hora, uma hora, dá sempre um intervalo entre elas. Você também pode parar com as pernas juntas, mas tenta sempre manter uma distância entre os seus pés para melhorar também a questão do equilíbrio, a distribuição da carga no seu quadril, mas tomando sempre muito cuidado para manter os joelhos soltos, frouxos e não travados lá atrás. Uma segunda dica vai lá para os seus pés. Se você costuma trabalhar de calçado, o ideal é que eles sejam sempre um pouco mais largos para dar mais espaço para o seu pé. Evite usar muito sapatilha, sapato de bico fino, porque isso também gera muita pressão no seu tornozelo, no seu joelho, no seu quadril e quem dirá na sua coluna, coitada, que sofre sim. Mas eu sei, muitas empresas, muitas coisas tem um código de vestimenta e você é obrigado a utilizar salto e tudo mais, tá? Lembrando que utilizar sapatos totalmente rasteiros, aquelas sandalinhas rasteirinhas ou sapatilhas totalmente retas também não são bons para a sua postura, viu? O ideal é que seja um calçado que tenha aproximadamente 3 a 4 centímetros de altura ali no seu calcanhar, um pequeno saltinho. Isso, inclusive, te ajuda a manter o joelho mais frouxo também, como eu expliquei na primeira dica. Uma outra coisa que você pode fazer para tomar cuidado com os seus pés, se você passa muitas horas realmente em pé, é utilizar aqueles amortecedores, sabe? Que você encontra aí na farmácia, nessas lojas de fisioterapia. Normalmente eles são de borracha, um silicone, e você consegue colocar eles tanto no calcanhar quanto na parte da frente do seu pé. Aí você tem que ver onde que você está sentindo mais dor, porque normalmente é nessa região que você está descarregando mais peso, que você está colocando mais carga ali no seu pé. Então utilizar esses acessórios podem ser uma ótima oportunidade para você dar um descanso para o seu pé, ajudar a distribuir melhor esse peso. Para a terceira dica, mais uma coisa que normalmente fica presa e é a sua coluna. Muita gente que trabalha em pé ou assume aquela postura, né, ombro para trás, peito para frente, todo durinho lá como um robô andando, né? Ou então ao contrário, já está totalmente cansado, desistiu aí da sua coluna, né? Já jogou o ombro para frente, anda lá todo arqueado. Isso eu não preciso nem dizer que nenhum nem outro vão ser bons para a sua coluna ao longo do tempo, né? Então solta a tua coluna, mobiliza ela também precisa de muito movimento. Quando você passa muito tempo em pé, a pressão, imagina, a sua gravidade está atuando diretamente ali na sua coluna. Ela está pressionando uma vértebra em cima do outro, os seus discos estão super pressionados. É a posição onde você encontra maior pressão nos seus discos. Então o que você tem que fazer? 30 minutos, 1 hora, dá uma mobilizada, dá uma relaxada na sua coluna. Uma coisa muito legal que você pode fazer para ajudar a relaxar a sua lombar, para ajudar a relaxar os seus joelhos, é utilizar uma caixa, uma latinha, um degrau, se você tiver aí uma escada próxima. Você pode até abrir o armário e colocar o seu pé dentro do seu armário, se isso for possível, viu? Mas o objetivo é, você coloca um pé em cima e descansa, relaxa. Deixa essa perna aqui segurar um pouquinho o seu peso, mas essa flexão que você realiza aqui no seu quadril, ela te ajuda a aliviar a tensão, a pressão nas suas vértebras lombares. Aí depois, lógico, você vai trocando o pé, vai revezando e vai sentindo esse alívio nas suas costas. Uma outra opção que eu sempre sugiro é faça a extensão da sua coluna. Isso, claro, se você não tem nenhum outro problema de coluna que te impeça de fazer esse movimento. Mas o que você pode fazer? Pega os seus punhos, fecha, coloca aqui nessa região da sua lombar, mais em cima, onde você estiver sentindo que está incomodando. E segura aqui nessa região, dá uma estabilizada e então inclina
inclina sua coluna para trás, dá suporte aqui com as suas mãos e inclina. Você pode colocar mais em cima e inclinar. Uma outra coisa que você também pode fazer, se você tiver um balcão, por exemplo, você pode se encostar aqui e utilizar para substituir as suas mãos, caso você não consiga encostar. Ah, mas eu não tenho nada disso, eu não posso fazer isso. Vai no banheiro então, aproveita, vai tomar uma água, eu sempre digo isso, né? Dá aquelas escapadinhas. Você pode fazer os exercícios, você pode fazer uma flexão simplesmente trazendo a sua perna para cima, você não precisa utilizar nada no chão. Você pode mobilizar a sua coluna, você pode descer, girar para um lado, para o outro, pode estender, você pode movimentar a sua coluna. E, idealmente, se você puder, lógico, tenta dar uma sentada, descansar um pouquinho, mudar o estímulo que você está fazendo, você está dando para os seus discos vertebrais. E a minha quarta dica é: participe do manual da postura. Essas dicas aqui que eu dei, elas são ótimas, elas vão te ajudar, elas vão ajudar a aliviar essa tensão, essa pressão, diminuir as dores. Mas se você não trabalhar na base do seu corpo, na estrutura, trabalhando realmente a sua força, mobilidade, alongamento, percebendo o que está bom, o que não está na sua postura, aí as coisas começam a ficar mais difíceis, porque essas dicas elas são boas, mas elas não são um tratamento, elas são justamente um suporte para essas horas repetidas em uma mesma posição. O tratamento em si vai ser justamente preparar o seu corpo para encarar aí esse desafio. Eu vou deixar aqui embaixo o link com todas as informações que você precisa. Quem aí trabalha em pé e testar essas dicas, me conta aqui nos comentários como é que foi, se você realmente sentiu diferença e qual que você mais gostou. Muito obrigada por assistir e nos vemos semana que vem. Dicas boas essas, não? Ajuda muito pra gente que trabalha, fica muito tempo em pé, sente os desconfortos, né? E nós já passamos para quem fica muito tempo sentado também. Você pode acompanhar no nosso conteúdo, mas também no canal, né, Minuto Saúde, da doutora Patrícia Anderson. Ela que disponibilizou a gente, né, para a gente poder utilizar todo esse material aqui na nossa programação. Então fica essa dica também, vai lá no canal, acompanhe, com certeza. Lá vai ter uma lista de você buscar, às vezes você tem alguma coisa que nós não passamos aqui, a ideia é passar todos, né? Mas aí lá você já vai direitinho no que você precisa e já resolve um problema pontual. E agora eu tenho uma dica para você que está aí nos acompanhando, para você que quer decorar a sua casa, mudar todos os móveis, ficar de cara nova. Se você tem esses planos, então se liga aí nesse vídeo que eu vou passar. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou? Finger Morumbi, a sua melhor opção de móveis planejados. Os dados estão aqui na telinha, hein? Site fingermorumbi.com.br, Instagram @fingermorumbi e WhatsApp 011 99018 7891. Pensou em móveis planejados, gente? Pensou em Finger Morumbi. E agora a gente continua aqui na nossa programação e nós tivemos um material muito especial que foi vinculado no programa, né, Notícias do Bem, no jornal, só de notícias boas, né? E essa foi uma série especial referente à Copa do Mundo. Hoje nós vamos começar essa série, vamos até sexta-feira acompanhando todos os detalhes, todas as curiosidades, para a gente ficar afiado aí nesse assunto, né?
E quem preparou esse conteúdo muito especial para a gente foi o produtor do Notícias do Bem e jornalista Henrique Torres. Após a conquista na Suécia em 1958, o Brasil volta 4 anos depois, em 1962, ao Chile, e o time comandado por Pelé e Garrincha encantou o mundo aqui no próprio continente. Naquela ocasião, quem roubou a cena foi o homem das pernas tortas, ou para você que não conhece esse apelido, Garrincha. E o que ficou marcado também nessa competição foi a lesão de Pelé no segundo jogo contra a Tchecoslováquia. Entre 58 e 62, o Brasil tem um período super tranquilo. Eles eram atuais campeões, né? Chega em 62 no Chile, né? No continente sul-americano, para jogar praticamente em casa. Mantém a base vitoriosa, são os jogadores 4 anos mais velhos, digamos assim. Chega já com o Pelé, aí sim, o Pelé já é uma estrela. Com 5 anos de carreira profissional, já tinha uma biografia lançada, por exemplo. Hoje em dia a gente vê muito isso, mas antigamente era raro. Então ele lança um livro, Eu Sou Pelé, né? Então ele já era uma estrela naquele momento. E também isso é um diferencial do Pelé, que ele soube muito bem trabalhar com essa questão do marketing, da mídia, trabalhando todo o talento dele, né, o melhor de todos os tempos, mas também com essa questão fora de campo também, que ajudava muito. Então ele já é uma estrela. E aí você tem o Aimoré Moreira, né? Fiola vai, que era o treinador de 58, vai para o Boca Juniors, o Aimoré chega para assumir essa equipe, e aí você tem uma campanha, você começa vencendo o México 2-0, aí depois nesse segundo jogo é o que você disse, tem esse empate com a Tchecoslováquia, Pelé tem essa distensão na virilha, só que aí passa durante a Copa inteira com aquela expectativa dele retornar. Não acontece. O Amarildo assume o lugar dele, já no jogo seguinte foi muito importante porque ele faz os 2 gols contra a Espanha, vence por 2-1, 2 gols do Amarildo, e aí já tira, né, esse peso de substituir o Pelé das costas e encaixa na equipe. Eles vão até o final com uma equipe também bem organizada. E aí o Garrincha, como você falou, ele assume todo um protagonismo, o Garrincha assume todo o protagonismo dali em diante. O grupo do Brasil era composto por México, Espanha e Tchecoslováquia. A seleção terminou com 5 pontos, se classificando em primeiro. E no primeiro jogo, um 2-0 contra o México. La nube verde le ha quitado el balón y ahora sin embargo Pelé aprovecha un titubeo a un balón extraordinario y cae el primer gol en un titubeo mexicano. El Brujo haciendo jugada, pero le han interceptado y entró con la fuerza de una locomotora. No hay quien lo pare y el disparo fabuloso de este señor Pelé. Lo tuvieron controlado 4 ocasiones y verdaderamente entró como una locomotora. Logo depois, um empate sem gols contra a Tchecoslováquia. E assim, a decisão ficaria para o último jogo, contra a Espanha. E num confronto acirrado, o Brasil saiu atrás e preocupou o torcedor. Mas a remontada começou aos 72 minutos, com o Amarildo, que também virou o jogo e deu a classificação para a seleção. Va Zagallo, se juega por el lado izquierdo, va a penetrar Zagallo, lo hace, está dentro del área y cae el gol del empate. Ha caído el gol del empate, amigos. Precisa hacer sus travesuras, penetra al área española, ella está escapándose, viene el centro pasadito, cortito y el gol cae. Amarildo. Como todo mundo sabe, mata-mata é decisão. Se perder, tá fora. E nas quartas de final, o Brasil não tomou conhecimento da Inglaterra e venceu por 3-1. Ele 3-1 contra a Inglaterra, 4-2 no Chile, que eram os donos da casa, né? E na final reencontra a Tchecoslováquia, que tinha sido esse jogo, né, um empate na primeira fase, e vence por 3-1. E ali você tem, né, pela primeira vez um bicampeão. Você tinha a Itália em 34 e 38, só que os jornais brasileiros começam a tratar o Brasil como o primeiro bicampeão de jogadores nacionais, porque a Itália tinha jogadores que eles chamavam de oriundi, os oriundi, que eram jogadores de outros países. Então na equipe tinha brasileiros, nacionalizados, né, italianos. Então você tem o que a imprensa na época chamou como o primeiro bicampeão de nacionais. E aí
consolida esse momento, que era um momento muito vitorioso do país. Na grande final, um confronto já conhecido na fase de grupos. Brasil e Tchecoslováquia se enfrentariam mais uma vez. Obviamente, mais um jogo disputado entre as duas equipes muito físicas. Mas a Canarinho levou a melhor e venceu por 3-1. E, no dia 17 de junho de 1962, o Brasil se sagrava bicampeão mundial de futebol, mostrando seu jogo envolvente e pra frente, a seleção começou a encantar os olhos de até quem não era brasileiro. Muito bom esse material preparado pelo Henrique Torres. Parabéns, Henrique, ficou muito bom. Nós passamos o primeiro na semana passada, agora nós vamos o segundo e aí vamos seguir essa sequência para você ficar por dentro de tudo. E claro, depois você tem acesso a esse conteúdo completo também no nosso canal, né? Olha que coisa boa! Quero aproveitar agora e mandar um abraço para a nossa querida Aparecida Par, que está aqui. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, a Josi Navas, o Wilk Sardinha, que chegamos aqui ao programa. A Maria Josilda está falando do Rio Grande do Norte, da cidade de Parnamirim, próximo de Natal, a capital. E o Wilk Sardinha está de Maricá, Rio de Janeiro, diz que o tempo está ótimo por lá. A Cirlei, a paz do Senhor, lindo sol aqui em Araucária, no Pará. Aqui, a Maria da Josilda, da Segunda Igreja Batista de Parnamirim. Muito bom ter você aqui. A Delva disse que que lá está um tempo ameno, sol e nuvens. E o Claudemir, bom dia, paz do Senhor. Mariporã, interior de São Paulo. Lilian Nóbrega, bom dia, fala diretamente de Miracatu, interior de São Paulo, Vale do Ribeira. Gente, muito legal ter vocês aqui. Altanice também, bom dia, fala de São Luís do Maranhão. Muito bom que Deus continue abençoando a sua vida aqui durante essa programação, a sua vida durante esse dia, essa semana que está iniciando agora. E nós vamos ver um trecho de um bate-papo onde o reverendo Arival Dias Casimiro conversa com o nosso querido Dr. Marcos Erbelin, o nosso cientista e apresentador do programa Fé e Ciência. E eles vão falar sobre Darwin e Deus, amigos ou adversários? E aí, acompanha aí esse bate-papo. Porque disse Deus, haja luz e houve luz. E eles falam assim, ó, você precisa interpretar a palavra, mas não tem como interpretar. Ele fala assim, e disse Deus, haja luz e houve luz. Porque Deus criou, o verbo, né, em hebraico, não é? É criar e criar pronto, não é lenta, gradual e sucessivamente. Bará. É o bará. É o bará da Bíblia. O bará é assim, ó, fez e acabou, e pronto. Então é nesse Deus que a gente crê. Eu aprendi desde pequenininho na minha igreja, isso eu acho que também, né, pastor? A crer nesse Deus. Um Deus todo-poderoso que criou pelo poder da sua palavra. Jesus, quando esteve aqui, eu sempre uso esse exemplo, né? Lázaro, ele falou assim, Lázaro, sai para fora. O poder da palavra dele, Lázaro já cheirava mal, ele sai pronto, né, pastor? Não é assim? A mulher que vertia sangue toca em Cristo e ela imediatamente é curada. E aí Cristo vira e fala, senti que de mim saiu poder. É nesse poder que eu creio, é nesse Deus com poder que pela sua palavra disse, haja vida e houve vida. Haja o homem, façamos o homem. Ele fez, ele criou o homem, não é? Ficou com um gostinho de quero mais? Quer assistir na íntegra? Então acesse o nosso canal IPP Play. Você vai pesquisar lá, Darwin e Deus, amigos ou adversários? Dr. Marcos Eberlin e reverendo Arival Dias Casimiro, IPP TV, né? Foi no ar dia 4 de dezembro de 2020. Então você pode buscar esse conteúdo completinho para você assistir até o final. A gente só deixa aquela vontadezinha assim, ó, para você ficar aí, ó, eu quero ver o que ele vai concluir. Então assista lá no nosso canal e você tem esse conteúdo todo na íntegra. E agora, né, hoje é segunda-feira, começamos a semana, dia de aprender coisas novas. Semana inicia, a gente também inicia cheio de vontade de aprender coisas novas, né? E a nossa querida Luísa Carniel está aqui com uma gíria nova aí. Será que nós vamos conseguir acertar? Luísa,
Qual é a boa de hoje, hein? Oiê, eu sou a Luísa Carniel e hoje a gente vai ficar por dentro das gírias. Olha, a palavra hoje é indie. E aí, Tainá, você sabe o que essas palavras significam? E você aí de casa, coloca no chat que eu quero ver. Bom, vou te dar um... Ixi, ela ia me dar um tempo e a gente espera aqui, vamos lá, indie. Meu Deus, indie? Gente, eu não sei o que é indie. O que é indie? Produção, quer me dar cola? Ó, a produção tá dizendo que nem eles sabem o que é. Ô, Luísa, tem hora que você judia, hein? É uma gíria mesmo essa palavra? Indie. 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 Não sei. Não vou... Deixa eu ver aqui no chat se alguém escreveu. Alguém sabe o que é indie, gente? Vocês podem comentar aqui, mas tem que ser rápidos. Deixa eu ver. Olha, não sei o que é indie. Luísa, conta pra nós o que é indie. Bom, a palavra indie vem de independente e ela começou a ser usada quando, por exemplo, músicas eram feitas de forma independente. Mas essas músicas que foram sendo produzidas, elas começaram a seguir um estilo que é o estilo indie. E ela está atrelada ali a ser algo que foge do comum. Então ela é diferente, ela é independente. Então ela não é, por exemplo, músicas que tocam em rádio ou que tem ali o pop, o rock. Ela é algo diferente dessa subcultura. Mas hoje, ser indie também é se vestir de um jeito específico, ver filmes que são específicos, que são ali fora do que todo mundo está vendo. E aí, Tainá, você conhecia essa palavra? E você aí de casa? Bom, a gíria de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Olha só, Luísa, você me pegou, hein? Não imaginava que indie vinha de independente, viu? E os jovens gostam de abreviar as palavras, né, gente? Eles vão querendo encurtar tudo, né? Deixar tudo bem curtinha mesmo. Mas não conheci uma palavra nova aí pra gente usar, né? Ai, que indie essa pessoa, que independente, independente, que conteúdo indie. Muito bacana, né? Mais uma aí pra você. Ó, deixa eu auxiliar aqui, ó. A Josi Navas é a primeira vez dela aqui no nosso canal, na nossa programação. Seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente. E eu vou te explicar assim. Ela falou onde encontra o conteúdo. Nós temos esse canal que você está acessando agora, que é o da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é o da IPP-TV. Mas nós temos um outro canal no YouTube também, que é IPP Play. Esse canal, IPP Play, esse canal, nós guardamos todos os conteúdos mais antigos da nossa programação. Lá nós temos os primeiros cultos, lá nós temos o programa que nós tínhamos na rádio, nós tínhamos um outro programa também de produção, IPP Produções, que tinha na igreja. Então lá são os conteúdos mais antigos. Então, a ideia é a gente sempre resgatar esse conteúdo de alguma forma e estimular para que vocês revejam, para que vocês compartilhem, porque são conteúdos bons, mas que não estão mais no ao vivo, na programação, da nova programação da nossa grade. Então, a ideia é que vocês revisitem, né? Revejam esses conteúdos ou conheçam, você que está aqui pela primeira vez. São conteúdos muito bons. Então, toda vez que eu compartilho um conteúdo novo aqui, provavelmente ele vai estar no canal IPP Play. Você pode ir lá e acessar e ter o conteúdo completo. Então, fica essa dica para você. Você vai gostar muito. Se você é nova aqui na programação, com certeza esse conteúdo vai ser muito especial para você, hein? Então, vai lá, depois pesquise IPP Play. E aí você pode pesquisar o vídeo que eu mostrei hoje, né? Darwin e Deus, adversários ou amigos. Então, pesquise lá esse bate-papo do nosso cientista Marcos Eberlin, Dr. Marcos Eberlin, e o nosso reverendo Arival Dias Casimiro. E agora a gente continua. Hoje aqui nós temos o quê? O quê? Perguntados, gente. Então, perguntinha na tela. Muito bom, ó. E a pergunta de hoje é essa, hein? A quem Deus disse: o Senhor é contigo, homem valoroso? Opção A, Caleb. Opção B, Jonas. Opção C, Gideão. A quem Deus disse: o Senhor é contigo, homem valoroso? Qual dessas opções está correta? Ó, não vou dar resposta agora não, mas eu quero a sua participação. Então já deixa no nosso chat qual é a opção correta, que nós vamos para o intervalo agora e voltamos já já.
Lembrando que hoje é dia de bate-papo e nós vamos conversar com o reverendo Tiago Henrique e nós vamos falar sobre amargura. Gente, o que é amargura? Por que nós sentimos amargura? E como tratar biblicamente? Então não saia daí, a gente volta já. Que a IPPTV é sua TV missionária, você já sabe. Mas agora, as nossas madrugadas alcançam o mundo. De segunda a sexta, sempre às 2 da manhã, você confere as pregações expositivas com legendas em inglês, russo, mandarim, francês e alemão. É a palavra da verdade sendo levada para todas as línguas. Madrugada missionária na IPPTV, levando o evangelho a todos os povos. Só coisa boa! O nosso café está em novo horário. Agora, mais cedo, às terças e quintas-feiras, 7h30 da manhã, o reverendo Mariano Alves Júnior te leva para conhecer os campos missionários da JMP. Também tem louvores em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. É o Café, Prosa e Missões em nova temporada. IPPTV, a sua TV missionária. Toda terça às 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro, Mariano Alves Júnior e o licenciado Samuel Lopes te desafiam a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas ao vivo, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação pelas redes sociais. Horário alternativo, às terças, 8h30 da manhã e aos domingos, às 4 da manhã e 1 da tarde. Você é um missionário. Aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Venha louvar ao Senhor e aprender mais da sua palavra nos nossos cultos semanais. Segunda-feira é dia de conexão com Deus às 8 da noite. Nas terças, às 2h30 da tarde, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja comanda o Mulher Esperança. Quarta-feira, 8 da noite, tem Restaurado pela Palavra, promovido pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. E na quinta-feira é dia do culto à Grande Comissão, promovido pela Junta Missionária de Pinheiros, a partir das 8 da noite. Venha participar presencialmente na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou assista pela IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta aqui com tudo mais e que bom que você continua ligadinha aqui acompanhando a nossa programação. Sabe o que eu tô achando super interessante? Que nós temos muita gente nova acompanhando a nossa programação, que é o Dalton Teodoro, que também tá dando aqui bom dia, graça e paz. Primeira vez aqui, é da IPI de Areado, Minas Gerais. Que bom! E a Josi tá falando que tá achando o programa bem dinâmico, ó. Eu espero que esteja gostando, hein? E já temos pessoas participando do nosso Perguntados de hoje, então eu tô contando muito com você, hein? Não me deixa na mão não, hein? Eu vou precisar aqui da sua participação pra gente revelar a resposta do dia. Vilmar Hugo também deixou mensagem aqui. Bom dia, Tainá e todos os web telespectadores. Passei a semana passada sem poder dar bom dia para vocês, mas estava conectado em toda a grade da IPP, só que estava em off. Deus abençoe a semana de todos. Amém. Fez falta, viu, Vilmar? Você fez falta porque você está aqui com a gente sempre. Eu conto sempre com o seu oi, o seu bom dia. E dessa vez eu senti falta mesmo, na semana passada. E a Deise Leal também, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, diretamente de Salvador, lá na Bahia, gente. E agora a gente segue a nossa programação, dando um recadinho do nosso parceiro aqui, ó, Quali Vinil Tintas. Mas quem dá o recado não sou eu, não. É ele mesmo, Luciano Neto. Cada pessoa tem um estilo preferido ao decorar o ambiente, podendo ser minimalista, moderno, clássico,
A Qualivinil disponibiliza uma consultoria de cores para você descobrir a sua paleta perfeita. E você pode até fazer uma simulação para ver como ficaria em seu cômodo. Acesse www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Muito bom, né? Gostou? Acesse o site e obtenha mais informações. Qualivinil.com.br. Manda uma mensagem para eles lá, entre em contato. Com certeza eles vão te responder. Lembrando que todo esse trabalho, gente, essas tintas, ela é feita assim, personalizadas. Então, se você precisa de um tom específico, como nós falamos ali, você vai ter esse tomzinho ali para o projeto ficar do jeitinho que você planejou, hein? E agora a gente segue e eu tenho um recado para você. Terça-feira amanhã, dia de madrugada de oração na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É a primeira vez, não conhece, mora em São Paulo, quer participar, mas não mora em São Paulo, mas quer participar online também? Então você pode. Amanhã, madrugada de oração. Conheça aí esse projeto da IPP. Que a IPP-TV é sua TV missionária, você já sabe. Mas agora, as nossas madrugadas alcançam o mundo. De segunda a sexta, sempre às 2 da manhã, você confere as pregações expositivas com legendas em inglês, russo, mandarim, francês e alemão. É a palavra da verdade sendo levada para todas as línguas. Madrugada missionária na IPP-TV, levando o evangelho a todos os povos. Então se programe, participe, é sempre muito bom a igreja estar unida em oração. Esse projeto acontece sempre na terceira terça-feira do mês. Então dá para programar, dá para você participar, hein? E vamos seguir com a nossa editora Ezion, essa editora missionária. Temos dicas de leitura hoje e é Mulheres Orando as Promessas de Deus. O livro de devocionais Mulheres Orando as Promessas de Deus é mais um lançamento do reverendo Arival Dias Casimiro, disponível no catálogo da editora Ezion. Na Bíblia, nosso Deus deixa várias promessas para os seus seguidores e nossa vida é fortalecida quando meditamos e oramos nessas promessas bíblicas. Nós, como cristãos, devemos buscar diariamente a voz de Deus para nos guiar na jornada. O reverendo Arival quer incentivar você, mulher, na sua caminhada com Deus. Busque a Deus no secreto e medite em sua palavra. Todos os dias, as misericórdias se renovam para que você, que é mãe, esposa, filha, amiga e amada do Senhor. Adquira já ou presenteie as mulheres da sua vida comprando um exemplar através do site editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Acesse o site editoraezion.com.br e adquira o seu ou adquira um dos livros que está na sua listinha aí de desejos de leitura, né? Todo mundo tem ou no celular, ou no papel, ou tá dentro da Bíblia. A gente sempre tem uma listinha porque, se você assistir IPP-TV, sempre, quase todos os programas têm uma dica de leitura para você depois. E nos cultos também, toda a programação. Então, acesse o site agora mesmo e fique por dentro das novidades, dos descontos, das promoções. Então, essa é a sua oportunidade. E agora, chegou a hora, né? A hora da resposta do nosso Perguntados de hoje. E eu vi que teve interação, então perguntinha na tela. A quem Deus disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Opção A, Caleb. Opção B, Jonas. Opção C, Gideon. Será que o nosso convidado de hoje também já sabe aqui a resposta? Não, eu tô olhando para ele, mas não vou colocar ele nessa, não. Aqui, tivemos algumas participações. A Delva colocou Gideon, a Aparecida Parra, Gideão, a Cleude Rocha, opção C, a Altanice, Gideon,
Deixa eu ver quem mais. A Cleude Rocha ainda colocou, você não tá entendendo, a Cleude deu a resposta completa. Ela colocou lá em cima que era Gideão e ela colocou, está em Juízes 6, versículo 12. E a Delva colocou depois pra gente mandar o link da madrugada de oração, que ela não consegue achar. O link é porque ele é gerado depois ao vivo. Então você consegue acompanhar durante o culto mesmo. Então, resposta correta é opção C, Gideão. E como a Cleude disse, a resposta está lá em Juízes, capítulo 6, versículo 12. Já fica essa dica de leitura para você ir lá agora já, ler e orar aí também, né? Em cima, baseado nesse versículo, para Deus também, né? Às vezes a gente tá naquele momento ali, que a gente tá buscando mesmo ouvir a voz de Deus, então gente, é hora da gente pegar a Bíblia e partir para a leitura, que é a hora que a gente consegue ouvir a voz do Senhor. E agora nós vamos para o intervalo, tá? Mas o intervalo é rápido, então o meu conselho é não saia daí, tá? No máximo tome uma aguinha, pega um cafezinho, mas fique ligadinho, porque eu volto com ele, com o nosso reverendo Tiago Henrique, para falar sobre amargura, o que é e como resolver isso. Gente, voltamos já já. Eu amo estar na igreja, eu amo participar das atividades e dos cultos, mas eu me sentia meio deslocada. Faltava aquela sensação de pertencimento. Afinal de contas, já não podia mais participar do grupo de jovens e já não me encaixava mais no grupo de casais. Por outro lado, quando me falaram do UNO, um novo olhar, confesso que fiquei meio desconfiada. Afinal de contas, do que se tratava? Era o grupo casamenteiro? E definitivamente esse não era o meu foco. Mesmo assim, resolvi conhecer e não sair mais. Lá encontrei pessoas que estão vivendo um momento de vida em condições parecidas com a minha. Trata-se de um grupo que promove crescimento espiritual, relacional, atividades de lazer e comunhão, com foco em adultos solteiros, divorciados e viúvos, e que buscam uma vida plena com Jesus Cristo. E sobre aquela questão dos relacionamentos, só posso dizer que esse novo olhar fez muita gente se enxergar dentro do grupo. A IPP-TV faz 2 anos com muitas novidades. Agora suas manhãs de quarta-feira vão ficar muito mais musicais com Palavra e Viola. Às 7h30 da manhã tem louvores ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com o comando de Vitor Quevedo. Palavra e Viola. IPP-TV, a sua TV missionária. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem o desejo no coração de ser uma grande igreja e, por isso, cuida com muito carinho das novas gerações. Mas para que esse sonho seja realizado, temos um trabalho direcionado para as crianças de 1 a 12 anos, através do Pinheiros Infância. Entre os ministérios que fazem parte deste departamento estão a UCP Júnior, para a turminha de 4 e 5 anos, e a UCP, para os pequenos com idades entre 6 e 12 anos, complementando as ações feitas nos primeiros anos das nossas crianças por outros ministérios de lá. Nosso objetivo é preparar esta geração para se tornar fiel à palavra e ser liderança no futuro, criando vínculos fortes de amizade, crescendo juntos na igreja. Desenvolvemos várias atividades a cada 15 dias aqui nas dependências da IPP ou em passeios externos. E ainda fazemos 2 acampamentos todo ano, onde os laços afetivos e grandes amizades surgem. Não deixe de trazer seus filhos para participar. Se você quiser mais informações, pode falar com o Fernando Rintze. O contato é pelo WhatsApp 11 99 710 9992. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Ai, gente, estamos de volta com tudo mais e estamos ao vivo. Calma, Tainá, vai dar tudo certo. Foi, pastor. Não, eu vou explicar. Eu me mexo muito, aí o pessoal fala, por favor, fica parado. Aí eu falo, eu nasci parado.
Ai, gente, olha, é um perigo situações assim, porque quando começa uma crise aqui com os dois é um caso sério, viu? Eu sei que você está sendo muito amável de falar, quando começa uma crise com o pastor Tiago, é um caso sério. Eu tenho crise de riso e às vezes eu não consigo gravar porque eu tenho crise de riso. Exatamente. Mas estou super controlado hoje. Ai, que coisa boa, então. Então, ó, estamos de volta com tudo mais. E você que está aí nos acompanhando, né? Que bom que você continua ligadinho, acompanhando aqui toda a programação. Exatamente. E chegou o grande momento. Chegou o grande momento. A gente falar de amargura, gente. Você aí em casa sofre de amargura? Conhece alguém que passa por isso? Ou não, né? Sei lá, vai que a pessoa, você não tem amargura mesmo. Mas eu vou te dar um conselho, não sai daí não. Fica ligadinho, né? Quem sabe? Quem sabe? Deus fala muito no nosso coração. E quem vai nos ajudar nesse bate-papo? Nosso reverendo Tiago Henrique, ele que é o nosso pastor auxiliar aqui da IPP, apresentador do programa Aconselhamento Bíblico, Bem Casados, e aí segue uma lista de participações aqui na IPP TV, já é da equipe. Pastor, muito bem-vindo, obrigada pela participação. Muito bem-vindo. Hoje está difícil, né? Bom dia para você que está nos assistindo. Tainá, bom dia. Que bom estar aqui mais uma vez, falar de um tema tão importante. Agora sim, dando o start, porque o start foi eu nasci parado. Agora aqui dando bom dia para você, que alegria. É bom assim, porque a gente vai falar de um tema pesado, amargura, mais ou menos. Já fala aqui de uma forma mais tranquila, né? Bom, um tema importante, relevante, a Tainá disse no início, será que nós temos, né? Eu vou dizer que talvez não, todos nós lidamos em algum nível com a amargura, né? Alguns permitem que isso se torne uma raiz profunda do seu coração, que Hebreus fala que contamina a muitos outros, mas alguns também lidam de uma forma mais branda. Mas a grande verdade é que você e eu, nós devemos intencionalmente lutar contra a amargura. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas todos nós, quer dizer, o fato de termos um coração pecaminoso, né, o fato de lidarmos com problemas interpessoais, isso já revela que nós temos, né, um problema com amargura, mas a que nível isso está no nosso coração, né? Que nível, hein, gente? De 0 a 10 a gente vai descobrir hoje aqui, hein? Ou, né? Ou não. Mas olha, só complementando aqui, a Josi Navas, ela escreveu que ela também tem crises de riso, então o senhor não está sozinho nessa. Obrigado pela força. E ó, para a gente começar então o nosso bate-papo, eu acho interessante a gente já pontuar e entender bem ali, ó, o que é amargura, gente? Amargura para mim, quando eu vou, pelo menos de alimento, todo mundo sabe, né? Aquela coisa que amarga a boca, tira o paladar e haja doce água para tentar salvar ali, né? Exatamente. Mas, e na nossa vida? Tem um texto, Hebreus capítulo 12, versículo 15, fala assim, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, uma das palavras bíblicas para amargura, né, que descreve a amargura, é literalmente o sabor amargo de comidas e bebidas, como você falou aqui. Então, a literalidade dessa descrição nas Escrituras é o que deixa amargo, o que causa esse amargor, né? E o verbo traduzido por ser amargo significa cortar e perfurar. Então, veja bem, voltando aqui. A Bíblia descreve, né, literalmente a palavra amargura nesse sentido como algo, né, que traz um amargor dos alimentos, né, ou da bebida. E essa palavra amargo, né, ou ser amargo, significa no hebraico alguém que corta ou alguém que perfura. Tá? Aí nós podemos pensar sobre a amargura como uma ferida interna auto-infligida. Quer dizer, alguém causa uma ferida em mim e além de eu permitir que ela seja curada, eu fico tocando, eu fico ali fazendo algo para que ela não seja fechada, para que eu continue sentindo a dor e a amargura de algo de pessoas que fizeram. Então, a Bíblia diz que essa atitude ressentida e não perdoadora, além de cortar a gente mesmo, né, e perfurar a gente, vai fazer isso também com outras pessoas. Então, a descrição bíblica para a amargura é algo que traz um amargor, né, e ser amargo é alguém que corta e perfura. Então é como se você fosse ferida, Tainá, por alguém, e além de você permitir que essa cicatriz se feche,
você fica de alguma forma usando pensamentos, reflexões, autopiedade, autocomiseração, para que isso não se feche. Então, existe um certo tipo de prazer em sentir a dor, lembrando do que o outro fez. Quer dizer, a gente acaba então vivendo um ciclo, né, de dor e de murmuração, enfim, outras coisas relacionadas à amargura. Isso tudo é uma forma consciente ou é algo inconsciente? É do perfil mesmo de uma pessoa amargurada? É tudo consciente. A Bíblia não trata sobre inconsciente e consciente. A Bíblia diz que nós somos menos conscientes. Quando Davi, por exemplo, diz assim, olha, me sonde, vê se em mim há algum caminho mau, ele reconhece que talvez há coisas que ele não consegue perscrutar, entender ali profundamente, mas ele é intencional sobre a maldade que há no seu coração. Então a gente nunca é inconsciente do que fazemos, porque se eu for inconsciente, então acaba não sendo a minha responsabilidade, né? Mas a ideia é que a amargura toma o meu coração, eu permito que essa raiz venha brotar, e eu não só permito isso, mas eu também contamino outras pessoas. O texto de Hebreus fala sobre isso, né? Sobre o fato de que ao eu ser cortado, né, ou seja, não permitir que a ferida venha cicatrizar, eu também acabo cortando e ferindo outras pessoas e causando divisão, né? Por exemplo, facilmente eu posso chegar para você e falar assim, olha, alguém fez isso para mim, quer dizer, eu toco na minha dor com uma forma também de machucar você, para que você se sinta ferida por uma dor que nem é sua. Interessante, né? Nossa, muito interessante. Mas se a gente for analisar, é muito comum isso. A gente tem muitas situações de pessoas próximas a nós que como dizem, né? Não vira página, né? Exatamente. Ela fica ali insistentemente e repete o assunto e a forma como conta, às vezes mais tendenciosas. E não tem jeito, gente. De alguma forma influencia o outro, né? E esse cuidado que tem que ter. A forma como nós contamos sobre como fomos feridos ou estamos nos sentindo feridos, a Bíblia diz que isso contamina o outro. Porque você pode dizer assim, alguém fez assim para mim e tal. Eu falo, nossa, como essa pessoa foi capaz de fazer isso? Quer dizer, você traz a figura dessa pessoa como alguém também que de alguma forma está provocando uma dor em mim, porque nós somos amigos e essa dor vai ser sentida por mim. Só que aí que tá, né? Eu posso contar o quanto eu fui ferido por alguém, mas qual é a forma que eu conto? De uma forma em que eu transmito graça ou que eu quero o apoio do outro para que também toque na minha ferida para dizer, ok, ela continua aberta, tá tudo bem. Né? Quer dizer, eu quero um apoio para continuar sentindo a dor e não um confronto para lidar com a minha dor. Né? Então são duas coisas distintas no nosso coração. Agora eu fico imaginando, né, essa imagem que a Bíblia traz e que o texto também que você vai falar do livro depois traz. Imagina você com uma ferida e você ficar tocando aquilo e falando, não quero que feche. Porque essa dor faz sentido para mim, eu quero ficar sentindo, eu quero ficar lembrando, eu quero mostrar para as pessoas o quanto eu estou ferido. É muito estranho a gente fazer isso, né? Mas é uma forma cíclica que nós temos também de que, aparentemente, lembrar da dor é tornar o outro sempre culpado. Então, assim, é lembrar, tá vendo? Alguém fez isso comigo, alguém fez isso comigo. E isso, na verdade, não traz crescimento, né? Não traz mudança, ao contrário. Diz um pastor, há muito tempo no seminário, quer dizer, nem tanto tempo assim no seminário, né? Ele disse uma coisa que a amargura e o ressentimento é como se você tomasse um copo de veneno e esperasse que a outra pessoa morresse. Então você toma esse veneno e fala assim, eu quero que outra pessoa morra. Quer dizer, não faz muito sentido, né? Nenhum. Quer dizer, nenhum sentido. Nem que você queira que outra pessoa morra. E a ideia é de você querer tomar algo esperando que o outro sinta a mesma dor que você. E às vezes não é assim, né? Então, a pessoa nem tem essa percepção da quantidade, da profundidade da dor que ela causou. Então isso eu fico imaginando, né, nas minhas feridas aqui, você imagina a sua, você também imagina a sua. Quer dizer, filme, né? Tem alguém que te fere, né, ou você busca, né, ficar cutucando a sua ferida para poder, de alguma forma, lembrar do outro e dizer assim, não, ele realmente me feriu, ele realmente é culpado. Fica aí pra gente pensar nisso já. Já vai preparando o coração, trazendo as lembranças, para que essa conversa também venha fazer um certo sentido. Se tem uma pergunta, pode mandar pra gente. E a outra pergunta é, as evidências de uma pessoa amargurada? Sim. Tem como a gente identificar, Antes né? de falar das evidências, né, tem um trecho aqui que eu queria comentar que é interessante, né? O texto de Hebreus fala que a amargura é uma raiz, né, que brota, que ela nasce, que é um processo, né? E aí, então, raízes, para que elas nasçam, elas precisam ser plantadas. Né? Ou seja, você precisa botar a semente lá para que ela tenha raiz, para que ela brote. E a pergunta que o autor, inclusive, do livro faz é, qual semente é plantada no solo do coração para que haja amargura? Boa pergunta essa. E aí ele responde dizendo que
tratando de modo amplo nas Escrituras, a semente é a mágoa. Então, amargura e mágoa estão entrelaçadas, né? Quando alguém nos fere, nós podemos arrancar a semente, né, perdoando essa pessoa, ou nós podemos cultivar a mágoa, lembrando de o quanto fomos feridos e o quanto a nossa justiça foi afetada. Então, a raiz de amargura, quer dizer, o quanto você continua ferindo a si mesmo e também chama outras pessoas para que se firam umas às outras e possa, né, alastrar e causar divisão, você plantou, né, uma semente, uma raiz da mágoa. Então você cultivou essa mágoa que teve raízes, igual o texto fala, e essa raiz é capaz de contaminar outras pessoas, né? Quer dizer, a minha raiz, o quanto que isso é forte, né? Quer dizer, isso causa divisão na igreja, divisão na família, divisão entre amigos, né? Porque a amargura, ela faz isso, né? Eu sempre sou uma pessoa amarga, então isso vai levar o outro também. E é interessante, Tainá, que às vezes a forma como eu expresso o quanto eu fui amargurado ou quanto eu fui ofendido, às vezes parece piedoso, mas na verdade não é, né? Aquela ideia de querer ganhar o outro também para que ele sinta a minha dor. Então a gente tem que tomar cuidado com a mágoa, né? Então sempre pessoas vão pecar contra nós. Marido, esposa, filhos, enfim, irmãos em Cristo. Mas como nós vamos pegar essa semente da mágoa e dizer assim, eu não vou cultivá-la, eu vou perdoar, eu vou arrancar essa semente e vou botar aqui a semente do amor, da graça, do perdão, né? Então a gente tem que fazer a troca, né? Tem que fazer a troca. Tem que trocar a sementinha, o plantio ali. Exatamente. Porque só tirar também, será que está resolvendo, né? E eu gosto dessa figura que a Bíblia traz de raiz e semente, porque pode ser que exteriormente, de forma exterior, eu não transmita amargura, mas é a raiz, né? Ou seja, é algo mais profundo do que a gente pode pensar. Então, talvez eu trate bem aquela pessoa que eu sou completamente amargurado com ela. O tratar bem é só uma fachada para dizer assim, não, está tudo bem comigo, eu não tenho amargura nenhuma. Mas quando eu sondar o meu coração e pedir para que Deus faça isso, talvez eu encontre raízes ali de que eu tenho caminhado com essa amargura, né? Sabe que às vezes eu imagino um coração, nosso coração cheio de raizinhas, assim, ó, entrelaçando, tipo esse pó já assim, tomando conta. Como e quando Deus, né, que a gente nasce de novo, eu já imagino essas raízes sendo podadas, né? Tipo, essas raízes ruins, né? Sim, exatamente. Sendo arrancadas. São as ervas daninhas, né? Arrancadas para que nasça então ali o fruto, né, da palavra, do evangelho, o fruto do Espírito, né? Que é bondade, benignidade, amor, mansidão, domínio próprio. E como é que a gente identifica, pastor? Quais são as evidências? Quais as evidências? Será que a gente tem amargura? Vamos listar aqui pelo menos algumas, tá? Vai ticando aí, então gente. Vamos lá, vamos ver. Tainá, vamos lá, Tainá. Tainá vai ficar aqui do lado. Vou pegar a caneta. E conforme a expressão facial dela... Tô brincando. Câmera aberta? Vamos lá, Tainá. Olha só. Primeiro, dificuldade em resolver um conflito. Depende, né? Não é sobre mim, gente. Esse assunto é para todos nós. É para todos nós. Você tem dificuldade em resolver o conflito com alguém? Então você tem um conflito, mas aquele conflito nunca é resolvido. Então talvez a gente cause muito mais conflitos na tentativa da resolução, ou talvez a gente nem quer uma resolução, a gente quer que o conflito persista para que de alguma forma a gente se sinta também como na posição de vítima, né? Quer dizer, tá vendo? Aquela pessoa sempre causa conflito. Então não existe uma inclinação para resolução, né? Ou então aquela frase que a gente fala, não, por mim está tudo bem, se a pessoa não quer, está tudo bem. Ok, às vezes a pessoa realmente não quer, mas eu também não me coloco à disposição para resolução. Eu deixo sobre a responsabilidade do outro. Se quiser, eu estou aqui. Se não quiser, também não venha falar. Isso é uma forma de amargura e de mágoa, tá? Uma outra evidência, atos de vingança. Né? A vingança aqui não é simplesmente na qualidade de eu vou planejar algo, né, que seja completamente equivocado, enfim. Qual que é a vingança? Você escuta algo, eu fico imaginando assim, você escuta algo daquela pessoa e você tem a possibilidade de defendê-la ou até mesmo de dizer, né, uma reflexão, olha, não vamos falar dessa pessoa, mas não, você vê como uma oportunidade para falar contra o caráter daquela pessoa. Isso é uma vingança. Uma vez, fulano, realmente aproveitando isso que você falou, uma vez fulano comentou tal coisa, mas eu não imaginava que tivesse acontecendo tudo isso. Mais ou menos assim? Exatamente. Quer dizer, você tem a oportunidade de cobrir a falta pelo amor, mas você, igual Pedro diz, né, que a multidão de pecados é coberta pelo amor, né, não de esconder o pecado, mas de não permitir que ele seja falado aos quatro ventos, aos quatro cantos da terra, como uma forma de difamação. Então nós temos a oportunidade
de tratar com respeito, graça, mas a gente vê com oportunidade de, ok, esse é o momento de esclarecer qual é o verdadeiro caráter dessa pessoa. Então, assim, com muito cuidado, nós podemos fazer isso, até dizendo e querendo tratar, mas a preocupação é o crescimento daquele irmão ou é a difamação do seu caráter, para que a pessoa olhe para mim e diga, tá vendo, você realmente estava certo. Então a gente gosta de estar certo sempre, né? Que a razão ali. Exatamente. Uma outra evidência é o afastamento, né? Eu perdoo, mas não quero comunhão com você. Quer dizer, não faz muito sentido, né? Porque a Bíblia fala sobre o ministério da reconciliação, Jesus fala sobre isso, né? Paulo escreve, na verdade. Claro que há casos bem mais graves, que envolvem abuso, enfim, a gente não vai entrar nessa questão. Mas, se eu perdoo e eu não quero relacionamento, então acho que isso não é um perdão, né? Porque o próprio perdão divino é voltar, é reconciliar. O texto fala de Colossenses que nós fomos reconciliados com Ele. Quer dizer, por meio de Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo o nosso relacionamento. Quer dizer, eu estava num relacionamento quebrado e Ele me chama para esse relacionamento. Pensemos aqui que Deus é santo, perfeito, Ele não fez nada de algo que manchasse esse relacionamento. Quem fez fui eu. Eu pequei contra Ele, mas mesmo assim, Ele estende a sua mão, por meio de Cristo, me chama para esse relacionamento. Mesmo sabendo que eu iria novamente pecar contra Ele. Quer dizer, agora numa condição de salvo, com intencionalidade de querer amar a Deus e servir, mas ainda assim eu iria pecar contra Ele. Então perceba que o afastamento é uma evidência que você talvez tenha mágoa aquela pessoa, né? Você tem uma mágoa dela, você tem uma raiz de amargura. Eu não quero me relacionar, porque não, tá tudo bem, tá tudo resolvido, mas eu não quero nem ver aquela pessoa. Isso é uma raiz de amargura. Então é uma outra evidência, tá? Já pronto, esse é o essa é a terceira. Agora a quarta, ataques de ira. Então quando você escuta sobre aquela pessoa, ou quando aquela pessoa fala alguma coisa com você, quer dizer, você facilmente se ira contra ela. Talvez isso seja muito mais no ambiente, talvez, onde nós convivemos com a pessoa familiar, né? Então o filho fez alguma coisa, aí de repente qualquer coisa acende a ira do pai, da mãe, contra o marido, a esposa, contra, enfim, alguém da família, um irmão. Isso pode ser uma evidência de mágoa, porque o copo já está tão cheio que uma gotinha já transborda. Exatamente. Então, a outra evidência é o sarcasmo cáustico. É aquele sarcasmo que você joga alguma coisa assim, sabendo que... Tainá, mas também, né? Você lembra, sabe, aquela coisa de jogar assim, para dizer, tá vendo? Você tem uma coisa, você não resolveu. Então, aquele tipo de sarcasmo que, também nunca muda, né? É assim mesmo. Mas também fez de novo, né? Sei, então, é aquele tipo de sarcasmo que, na verdade, não é edificante, né? Quer dizer, o sarcasmo nunca é edificante, mas no sentido de que você, indiretamente, mesmo com um sorrisão no rosto, acusa aquela pessoa de alguma coisa, né? Por exemplo, sei lá, vamos dizer que eu fiz alguma coisa contra você, e aí, de repente, acontece de novo, você fala assim, não, já sei, já estou acostumado. Já estou acostumada já, não exatamente. é novidade. Exatamente, então aquele sarcasmo... Nossa, que cruel isso. Que cruel, exatamente, né? Ou então para outra pessoa, né? O Tiago, não, fica tranquilo, é assim mesmo, o padrão segue. Sarcasmo, então aquela coisa de você talvez guarde mágoa por tentar jogar aquilo de uma forma equivocada, né? Outra coisa é o criticismo, né? Quer dizer, você gosta de criticar, porque afinal de contas aquela pessoa precisa então ser criticada naquilo que ela fez. Então criticar pessoas, né? Nós criticamos talvez por uma questão de comparação e tudo mais, só que a evidência de uma amargura também é criticar alguém, né? E peraí, mas aí eu tenho uma dúvida, vamos supor, referente ao sarcasmo, à crítica, isso normalmente acontece, essa pessoa criticando, é sempre aquela pessoa específica ou isso já começa a expandir para todos em qualquer lugar? Isso começa a expandir, mas, sabe, talvez, às vezes eu vejo assim, há uma mágoa, sei lá, de alguém no trabalho, de casa e tudo mais, que aquela pessoa, talvez ela fez uma coisa bem feita e a gente critica exatamente porque a gente tem mágoa, a gente não quer que aquela pessoa se dê bem. Porque ela, lembra da vingança? Aqui entra junto com a vingança. Essa pessoa tem que se dar mal, porque ela me magoou. Quer dizer, vê-la crescendo, desenvolvendo, me irrita, porque como pode? Ninguém tá vendo que aquela pessoa é desse jeito. Porque aquela... tá, não, olha aí. Não, conclui, pastor, conclui. Não, pode falar. Eu digo assim, porque a gente passa a ter uma visão geral de que aquela pessoa é má para todo mundo. Exatamente, ela é falsa, ela tem que levar, tem que ser... Então a gente questiona todos os atos dela. Então se ela faz alguma coisa... mas
vai saber qual é a motivação do que fez isso. Fez, mas fica esperto, não dá muita confiança. Então a gente acaba, tudo que a pessoa faz é uma crítica contra ela. A gente arruma alguma coisa. Entende? Fez isso, também, né? O que fez para outra pessoa, agora é fácil fazer assim. Então a gente não entende, né, o perdão, a graça, a restauração. Tudo é uma forma de dizer, chegou ali por causa disso, aconteceu. Então a gente acaba, tornando isso geral na vida da pessoa. Então a gente acaba criticando tudo o que ela faz, né? Com a perspectiva de sempre tentar ser o juiz da motivação daquela pessoa. Ser o juiz. Ser o juiz da motivação. Interessante. Fez assim, mas você não conhece muito bem a pessoa. Então, tudo a gente tenta ser o juiz da motivação daquela pessoa. Então, isso é um problema. É uma evidência de amargura e de mágoa. Olha só, gente. Hipersensibilidade é uma mágoa também. Então, tudo que a pessoa faz, a pessoa fala uma coisa, a pessoa acha que aquilo é um ataque. Porque ela já está magoada, né? Olhou torto. Olhou torto. Não me cumprimentou. Por que você não me cumprimentou? Você está magoado. Então, tudo se torna um motivo para encontrar algo contra aquela pessoa, tá? E a última evidência aqui, Tainá, é a impaciência. Você é impaciente com aquela pessoa. Então, você sabe que ela está num processo de transformação, de crescimento, mas não, tem que ser para amanhã. E é interessante como isso é muito visível, porque eu posso ter muita paciência com você em questões que você faz da sua vida, ou até mesmo uma falha comigo, mas aquele que eu tenho mágoa, se ele falha um pouquinho, né, que é uma falha, tudo bem, pronto, eu não tenho a mesma paciência que eu tenho com você. Porque você é minha amiga, a gente se conhece a família e tudo mais, né? Mas então não, mas não tenho paciência, eu tenho 2 pesos e 2 medidas. Então a graça, né, que eu tenho na minha mente se manifesta diferente com você e com uma outra pessoa que eu tenho a mágoa. Então aquela mágoa com aquela pessoa é a lei. Fez errado, tem que pagar. Com você não, Tainá, é a graça de Deus, é o perdão do Senhor. Então eu tenho impaciência, né, no processo de crescimento daquela pessoa. Então algumas evidências aí. Dificuldade em resolver conflitos, atos de vingança, afastamento, ataques de ira, sarcasmo cáustico, criticismo, hipersensibilidade e impaciência. Algumas das evidências da mágoa. Alguém assinalou aí? Alguém foi anotando? Ou não? Aqui já foi falando e já veio os exemplos ajudaram a esclarecer bem. Tipo, isso não. Talvez, né? Exatamente. Eu acho que é isso mesmo que você falou bem no começo, né? Não tem quem escape, né? Todos nós. Em algum momento a gente tem algumas dessas evidências aqui, ou vivendo constante, porque tem pessoas que vivem tanto, né? Por exemplo, eu faço aconselhamento e aconselho algumas pessoas que estão vivendo tanto envolvidas na sua dor e na sua mágoa, que eles não conseguem viver a vida deles, não conseguem ir para frente. Então tudo que faz, e é interessante, uma das coisas que faltou nessa lista aqui, mas lembrando de alguns dos meus atendimentos, é a ingratidão. Acho que essa tá bem no começo. Bem no começo. Quer dizer, Deus tem dado muitas coisas, mas essa pessoa não consegue ser grata porque ela está presa na dor de que alguém causou nela no passado. Então ela não consegue ver a graça de Deus transbordante. Então isso chama-se ingratidão, né? A pessoa está sempre... Deus tem aberto grandes portas, boas oportunidades, mas a pessoa está sempre aqui. Ela sempre retorna ao lugar da ferida, para cutucar, para abrir de novo, para sentir o processo, mas ela não consegue ter gratidão no seu presente e no seu futuro. Meu Deus. Olha, gente, depois de ouvir tudo isso, desses exemplos, a gente ficar assim meio, Senhor, como é que a gente resolve tudo isso, pastor? Eu tô vendo ali o tempo, a gente tá com um tempo bem curtinho, gente. O tempo voou. Gente, eu tô triste. Eu tô amargurada com esse tempo. Tô amargurada com esse tempo. Mas como é que a gente pode tratar isso, pastor? Eu tenho 3 minutos, né? E 25 segundos. Se a produção liberar mais alguns minutinhos, eu falo, mas acho que tá no limite. Liberaram 2 segundos a mais. Né? Vamos lá, mas sem ficar amargurado com a produção, porque é a gente que administra aqui o tempo. Exatamente. Bom, vamos lá. De uma forma bem geral, tá? A gente vai falar sobre as bem-aventuranças, né? Como que as bem-aventuranças ajudam a gente a eliminar a amargura. Então, as bem-aventuranças, elas são declarações sobre os status de privilegiado, né, que nós temos de um relacionamento com Cristo e o que esse relacionamento confere aos crentes, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos da bem-aventurança que podem nos ajudar a eliminar e a lidar com a amargura. A primeira bem-aventurança, Tainá, é Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Quer dizer, existe uma bem-aventurança na forma como eu lido com a dor nesse mundo. Então eu posso pensar assim, eu fui tão magoado, mas quando eu penso também na amargura e na mágoa e de pessoas usando talvez até
esses momentos difíceis, para confrontar o meu coração, existe uma bem-aventurança para aqueles que choram, porque um dia serão consolados. Então eu não preciso esperar o consolo completo de que alguém lide com tudo aqui ou me trate sempre bem, mas eu tenho o consolo que vem da parte do Senhor. Então isso é até importante para que eu entenda e não julgue aquela pessoa e espere o conforto, né, primariamente vindo da parte do Senhor. Então, o fato de chorar agora traz também uma perspectiva de que se eu fui fiel a Deus, se eu quero honrar ao Senhor, e mesmo assim eu passei por um processo de mágoa, né, quer dizer, alguém me magoou, eu posso então me alegrar pelo fato de que um dia eu vou ser consolado pelo Senhor. Um dia não vai mais haver esse tipo de problema interpessoal. Quer dizer, eu serei completamente livre de magoar outros, assim como também de ser magoado. Então o Senhor vai limpar, vai enxugar as nossas lágrimas. Outra coisa é a humildade espiritual. Quer dizer, Mateus 5,3 fala assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade de espírito aqui é enfatizar no fato de que a maior necessidade que eu tenho como cristão é de buscar a humildade também no Senhor. Quer dizer, o próprio Cristo foi ofendido, o próprio Senhor foi ofendido. E quando ele está na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então isso é um ato de humildade, pensando no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, que foi ofendido por pecadores. Talvez esperaríamos ali uma ação, né, do Senhor de trazer, né, um castigo, um julgamento, né, para aqueles homens, mas Cristo humildemente revela o que estava no seu coração: graça, amor, mesmo sabendo que aqueles homens eram pecadores, né? Mateus 5,5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Amargura e mansidão são polos completamente opostos, né? Porque a amargura traz a perspectiva de ira, de vingança, né? E aqui a bem-aventurança de ser manso, né, é a ideia de estar satisfeito no senso de justiça divino e não no meu senso de justiça pessoal. Então Deus é suficiente para que eu ainda possa ser manso com aqueles que me ferem. E por fim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A amargura, como diz lá em Hebreus, separa pessoas, né? Separa pessoas de Deus e separa pessoas de outras pessoas. Então, o ser pacificador aqui é ser colocado como alguém que leva a palavra de Deus, a graça de Deus, que trata, né, o ofensor no sentido de levar a misericórdia, levar o perdão também, se for necessário uma disciplina, mas acima de tudo eu posso ser um pacificador. Então, não utilize a sua boca para falar mal de pessoas, utilize a sua boca para bendizê-las, e assim então Deus será louvado e engrandecido. Amém. Foi corrido o final, mas eu acho que a mensagem principal foi passada. Temos uma dica, né? Uma dica de leitura. Ó, esse livro aqui, Amargura. Deixa eu ver. Não vai ter foco. Não vou conseguir. A Raiz que Contamina. É do Lou Priolo. Exatamente. Você consegue ele também na editora Ezion. Fica aí a dica para você. Dica, um excelente livro. Ele é bem didático também. Vai com certeza ajudar, auxiliar bastante. E eu acho que... vontade de marcar a parte 2, mas não. A gente encerra aqui. Quero agradecer muito a sua participação. Pastor, obrigada por vir. É sempre muito bom, né, conversar com o Senhor, ainda mais trazer temas assim, que o Senhor de forma muito prática e clara consegue nos trazer o entendimento. Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério. E agradeço a vocês também que estão aí nos acompanhando, hein? Até amanhã, se Deus quiser. Mais Deus, Tainá. Até mais a vocês.